A paz do Senhor, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje. Deus não enxerga as coisas como a gente enxerga. Deus não vê o mundo como a gente vê. E o reino de Deus não funciona igual ao nosso sistema, à nossa lógica, à forma como a nossa sociedade funciona. Onde nós vemos falta, Deus vê possibilidade. Onde a gente vê pouco, Deus vê abundância. Deus vê a possibilidade de fazer algo grande. Creia nisso. Do pouco, Deus pode fazer muito. Escreva aqui nos comentários desse vídeo o seu pedido de oração, porque no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. E declare pela fé aqui nos comentários o seguinte: eu creio no poder de Deus. Amém? Escreva isso com convicção. Eu creio no poder de Deus. Irmãos, a Bíblia nos conta, lá no capítulo 6 do Evangelho de João, que uma grande multidão estava seguindo Jesus. Eles tinham atravessado o lago da Galileia porque estavam maravilhados com os milagres que Jesus vinha realizando. E quando Jesus sobe ao monte com seus discípulos, ele olha para aquela multidão e já sabe que eles estavam com fome. Mas antes de agir, Jesus resolve testar a fé dos discípulos. João capítulo 6, versículos 5 e 6 está escrito assim: Jesus olhou em volta e viu que uma grande multidão estava vindo. Então disse a Felipe: onde vamos comprar comida para toda esta gente? Ele sabia muito bem o que ia fazer, mas disse isso para ver qual seria a resposta de Felipe. Eu imagino que Felipe deve ter começado a fazer cálculos, a fazer contas. Imagine como qualquer um de nós pensaria. E Felipe responde então que seria impossível. Nem com 200 moedas de prata eles conseguiriam alimentar todo mundo. E aí então aparece André, o irmão de Pedro. E André até encontra um caminho, mas duvidando. Nos versículos 8 e 9 diz assim, olha: então um dos discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um menino que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Perceba o seguinte: eles não tinham nada, eles tinham alguma coisa. Era pouco, mas era algo. E nas mãos de Jesus, aquele pouco se tornou mais do que suficiente. Jesus pega o que nós temos, mesmo que seja simples, mesmo que seja pequeno ou insuficiente, e transforma. Porque ele não depende da quantidade, ele só precisa da disponibilidade. Tem pessoas que têm poucos recursos, pouco tempo, pouca desenvoltura, pessoas que tiveram poucas oportunidades na vida de trabalho, pouco estudo, pouca estrutura emocional. Tem gente que está contando o dinheiro sem saber como a família vai se alimentar no final do mês. Pessoas que realmente têm pouco. Mas Deus é poderoso para mudar essa situação. Ele pega esse pouco e transforma em muito. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Não é muito no sentido de espetáculo. Não é uma transformação para impressionar, para ostentar ou para fazer barulho. É uma transformação com propósito, uma transformação que alimenta, uma transformação que resolve o essencial. Deus não transforma o pouco para exibir grandeza, mas para que ninguém vá para casa de barriga vazia. E mais, para que ninguém volte para casa com a alma vazia. O que Deus vai fazer na sua vida, o que Deus pode fazer na sua vida,
é algo que você talvez nunca experimentou ou nunca imaginou. É algo que você nem sabia que poderia acontecer. Porque o poder de Deus, irmãos, é sobrenatural. E ele não age segundo a nossa lógica. Ele não age segundo os nossos termos. Deus não vê como a gente vê. Ele age no pouco, no simples. E mesmo assim ele faz transbordar. Talvez você seja como Filipe, o discípulo que olhou para aquela multidão e disse: não tem como alimentar todo mundo. Ele, Filipe, olhou para o tamanho do problema e não conseguiu enxergar a solução, porque se esqueceu de olhar para o tamanho do seu Deus. E talvez, quando você se depara com situações que exigem mais fé, você também fraqueja. Você vacila, porque assim como Filipe, você olha demais para os números. Você tem sido racional demais, entende? Você se prende ao que é visível, ao que faz sentido dentro da lógica humana. Você calcula, compara, analisa e conclui que não vai dar. Mas Jesus está te chamando para fazer diferente. Ele está te convidando a tirar os olhos do natural e olhar para o sobrenatural. A parar de focar nas probabilidades e passar a confiar nas promessas. A parar de medir o que você tem e começar a confiar no que Deus é capaz de fazer. Ele não quer que você continue vivendo dias assim, com o coração cansado, com a alma vazia. O Senhor vai além da sua necessidade. Ele não só alimenta, ele transforma. Ele salva, renova, ele muda a sua vida por completo. Mas talvez, para que você experimente o agir de Deus, você vai precisar dar um passo de fé. Aquele menino que estava ali no meio da multidão deu um passo de fé. Ele entregou tudo que tinha. Mesmo que ele tivesse que ficar com fome, ele estava abrindo mão do que ele tinha e colocando nas mãos de Deus. Foi o passo de fé daquele jovem que determinou o milagre da multiplicação. O Espírito Santo está dizendo para você hoje: confie em Deus e entregue nas mãos dele o pouco que você tem. Amém? Essa é a palavra que eu queria liberar sobre a sua vida. Nesse momento nós vamos orar juntos. Eu quero que você ore aí onde você está e eu vou orar daqui. E eu quero que você concorde com a minha oração. Dê o seu amém aqui na minha oração. Você pode escrever aqui nos comentários o seu pedido de oração. Se você tiver um pedido específico, você pode colocar o nome de alguém por quem você está orando. Mas depois do seu pedido de oração, escreva aqui pela fé o seguinte: eu creio no poder de Deus. Amém? Escreva isso como uma afirmação de fé. Eu creio no poder de Deus. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Deus, obrigado, Pai, por essa palavra. Obrigado por nos lembrar do teu poder infinito. Obrigado por essa mensagem que nos lembra que o Senhor não vê como o homem vê. Onde nós enxergamos pouco, o Senhor enxerga possibilidade. Onde nós vemos limites, o Senhor vê um caminho. Obrigado porque o Senhor não depende do muito para fazer o milagre acontecer. Nós cremos na força do teu poder. Cremos no agir do teu Espírito. Cremos que o Senhor, ainda hoje, olha para a multidão faminta e quer saciá-la. Nós queremos te pedir perdão por todas as vezes em que vacilamos na fé, pelas vezes em que colocamos os nossos olhos apenas nas circunstâncias, nas contas, nos números, nas adversidades. Nos ensina, Pai, a confiar, mesmo quando tudo diz o contrário. Hoje, nós queremos declarar pela fé que vamos tirar os olhos do natural e colocá-los no sobrenatural.
que vamos parar de racionalizar todas as coisas e começar a confiar em Ti. Queremos olhar menos para a nossa limitação e mais para o Teu poder. Porque a Tua palavra diz que o justo viverá pela fé. E é assim que nós queremos viver a partir de hoje. Pai amado e querido, eu quero orar por esse irmão e por essa irmã que foram alcançados por essa palavra. Abençoa, Senhor, essa pessoa que tem vivido com pouco dinheiro, pouca esperança, pouca força. Essa pessoa que tem olhado para dentro de casa e visto escassez, dificuldade, ansiedade. Pega esse pouco que ela tem e transforma em muito. Que ela não saia dessa mensagem aqui, Senhor, desse vídeo, com a alma vazia. Que ela não viva mais um dia sequer sem ser alimentada pela Tua presença. Porque eu creio que o Senhor é dono de todo o ouro e toda a prata. E que o Senhor se importa com as nossas necessidades físicas, emocionais e espirituais. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pedido de oração que foi escrito aqui nos comentários. Tem pessoas aqui clamando por cura. Tem pessoas que estão lutando, ó Deus, pela restauração de seus casamentos, pela libertação de vícios, pela transformação da vida de um filho, de uma filha que ainda não se entregaram ao Senhor. Ó Deus, tem pessoas que estão travando uma luta silenciosa que só o Senhor conhece. Elas externamente estão bem, parecem estar bem para as pessoas, mas por dentro estão sofrendo, estão tristes, estão sangrando. Eu quero orar por essa pessoa que tem passado por dificuldades financeiras. Esse irmão e essa irmã que não sabem como vão honrar os seus compromissos nesse mês, como vão sustentar a família, como vão sair dessa crise. Ó Deus, um dia o Senhor multiplicou pães e peixes para alimentar a multidão. Que o Senhor possa, ainda hoje, nos conceder a Tua provisão, a Tua direção. Que o Senhor possa abrir as portas e nos dar sabedoria para cada decisão que tivermos que tomar. Que nós não voltemos para casa com a alma vazia. Que a Tua presença supra aquilo que nos falta e que tudo o que acontecer conosco seja para glorificar o Teu nome. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. Nós te agradecemos, Senhor, pela Tua palavra, que é alimento para a nossa alma, que fortalece o nosso espírito e que nos ajuda a continuar prosseguindo firmes em nossa caminhada. É por isso que nós oramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Se você ouviu até aqui essa mensagem, declare pela fé: eu creio no poder de Deus. Eu peço que você dê o like no vídeo, porque com o seu like, o YouTube recomenda esse vídeo para milhares de pessoas. Cada like que esse vídeo ganha, ele é recomendado para pelo menos 10 pessoas. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, conheça os nossos outros vídeos, as séries que nós temos postado aqui no canal. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Se você quiser nos apoiar, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus multiplique na sua vida. E se essa palavra abençoou a sua vida, compartilhe ela com seus contatos, multiplique a mensagem de Deus, multiplique a palavra de Deus, clica no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para aqueles que você ama. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã.
Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Eu quero ler uma passagem que está em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 4 ao verso 11. Diz assim: há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação, mas é o mesmo Deus quem efetua tudo em todos. A cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando ao bem comum. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria, a outro a palavra de conhecimento pelo mesmo Espírito, a outro fé pelo mesmo Espírito, a outro dons de cura pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas e ainda a outro interpretação de línguas. E o verso 11: todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e ele as distribui individualmente a cada um conforme quer. O apóstolo Paulo escreveu essa carta à igreja de Corinto por volta do ano 55 depois de Cristo. Essa igreja aqui era composta por cristãos convertidos do paganismo. Eles vieram do paganismo, numa cidade marcada pela diversidade cultural e religiosa, e também pela imoralidade. E também a igreja, naquele momento, estava passando por disputas internas. Então Paulo escreve essa carta para corrigir alguns problemas e também orientar os cristãos a respeito da vida comunitária à luz do Evangelho. Paulo estava tentando corrigir abusos e desordens no uso dos dons espirituais na igreja de Corinto. Ele procurava ensinar, conforme a gente leu aqui, que os dons, todos os dons, vêm do mesmo Espírito e eles não podem se tornar, portanto, motivo de vaidade ou de competição. Ele também enfatiza que os dons que Deus concede à igreja são para o bem comum, ou seja, para edificar o corpo de Cristo, e não para exaltação pessoal, como muitas pessoas utilizam. E por fim, Paulo procura mostrar a diversidade na unidade. Perceba que ele fala de vários dons, mas sempre o mesmo Espírito, o único Espírito. E ele vai reforçar essa ideia com a metáfora do corpo, a partir do versículo 12. Mas isso eu posso tratar em um outro vídeo. Uma passagem que está relacionada também a essa ideia que eu quero trazer para você hoje está em Romanos 12, do verso 4 ao 8. Eu não vou ler aqui, mas nessa passagem, também escrita por Paulo, ele fala sobre a diversidade de funções dentro do corpo de Cristo. Ele diz assim, assim como cada um de nós tem um corpo com muitos membros, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Efésios capítulo 4 também, Paulo enfatiza os dons ministeriais dados por Cristo para edificar a igreja. Lembra quando ele diz assim, olha, ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, mestres, pastores e etc., a fim de preparar os santos para a obra do ministério. Irmãos, o apóstolo Paulo, ele combate uma visão elitista dos dons espirituais, especialmente o uso impróprio do dom de línguas. Ele mostra que
todos os dons são manifestações do mesmo Espírito e eles são essenciais para a edificação da igreja. A unidade do corpo, ela é ressaltada como critério para avaliar a legitimidade e a utilidade dos dons. John Stott escreveu o seguinte: os dons espirituais não são medalhas para serem exibidas, mas ferramentas para serem usadas. Olha que interessante. Tem pessoas que têm um dom dado por Deus, só que muitas vezes o orgulho faz com que essa pessoa use esse dom de forma incorreta. Use no intuito de aparecer para as pessoas, sabe? De mostrar para as pessoas que ela é espiritual. Eu quero falar agora sobre os dons que são mencionados por Paulo. Ele fala sobre palavra de sabedoria. O que é isso? Sabe aquela habilidade que é dada pelo Espírito Santo quando a gente aplica o conhecimento de forma sábia, de forma oportuna, em situações complexas? Talvez você já teve assim um lampejo em meio ao caos, sabe? Quando você tem uma direção sábia, uma palavra perfeita para aquele momento, é a palavra de sabedoria. E aqui a gente não está falando de sabedoria humana ou de uma experiência natural, mas uma inspiração divina para tomar decisões certas em momentos críticos. É quando você diz uma coisa e depois você lembra assim, eu falei isso? Sabe? Que muitas vezes você não sabe de onde que veio aquela sabedoria naquele momento. Um exemplo bíblico, quando Salomão teve que decidir entre duas mulheres que estavam disputando a maternidade de um bebê. Uma mulher dizia que era a mãe, a outra também dizia, não, esse filho é meu. Salomão então disse assim, é muito fácil, vamos partir esse filho no meio, e aí eu dou metade para cada uma. Imediatamente, a mãe verdadeira falou, não faça isso, eu prefiro que você dê o filho para ela do que ver o meu filho sendo morto. Aí Salomão entendeu, essa aqui é a mãe. Essa então foi um momento, um exemplo de sabedoria dada por Deus. Outra que é mencionada aqui no texto é a palavra de conhecimento. O que é isso? É a capacidade sobrenatural de conhecer algo ou alguma coisa que humanamente a pessoa não teria como saber. Por exemplo, quando Jesus conversou com a mulher samaritana, Jesus falou da vida dela. Jesus provocou ela dizendo assim, vá e chame o seu marido. E ela falou, eu não tenho marido. E Jesus falou assim, eu sei que você não tem. Você já teve 5 maridos e está com um que não é seu. Ali é um exemplo de palavra de conhecimento, de um momento em que Deus dá o conhecimento de uma situação. Outro dom citado aqui no texto é a fé. E aqui é mais do que a fé comum para a salvação, não é? A fé salvífica. Fala aqui de uma fé extraordinária, uma confiança inabalável em Deus para o impossível. Essa fé é a fé que nós devemos buscar. Por exemplo, a fé de Elias, quando ele orou por chuva, anos depois de uma seca, em 1 Reis capítulo 18. Outro dom mencionado por Paulo é o dom de cura, o dom de curar. É uma capacidade sobrenatural concedida pelo Espírito para curar enfermidades físicas, emocionais ou espirituais. Muitas pessoas que têm o dom de cura, às vezes nem sabem que têm. Elas oram e a pessoa é curada e às vezes ela não fica nem sabendo, porque o dom não é para exaltar o homem, mas é para que o nome do Senhor seja glorificado. Pedro e João tinham o dom de cura, receberam o dom de cura. Lembra que eles curaram um coxo na porta do templo? O coxo pedindo esmola, Pedro e João param diante dele e dizem assim,
nós não temos ouro e nem prata, mas aquilo que temos nós te damos. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta e anda. E naquele exato momento, o homem foi curado e entrou no templo com eles, glorificando a Deus. Continuando aqui os dons, poder para operar milagres. É o dom de realizar atos sobrenaturais que demonstram o poder de Deus, além do curso natural das coisas. Um exemplo disso, quando Paulo ressuscita um jovem chamado Eutico. Paulo estava pregando em um lugar e foi uma pregação muito longa e havia um jovem assentado lá no fundo do recinto e ele dormiu durante a pregação e ele caiu lá de cima e morreu. Paulo então, isso está descrito em Atos 20, Paulo foi lá e ressuscitou aquele jovem. É o poder para operar milagres. Fala também da profecia, o dom de profecia. O que é isso? É a declaração inspirada por Deus. Profecia é uma declaração inspirada por Deus. Em resumo, é isso. Ela pode edificar, exortar, consolar ou revelar alguma coisa sobre o futuro. Muitas vezes a gente pensa que profecia é só coisas boas, né? Não. Muitas profecias que estão na Bíblia são um alerta em relação a um tempo de fome, a um tempo de seca, a um tempo de exílio. Então, a profecia, ela deve ser examinada à luz da palavra. E ela pode edificar, né, trazer aquele alívio, aquela sensação gostosa de que Deus está cuidando de mim. Ela pode exortar, ou seja, ela pode te alertar. Alguém chega para você e diz assim, olha, Deus manda dizer que sabe desse pecado que você está cometendo. E Ele manda você se afastar dessa pessoa, dessa mulher, desse homem, dessa situação. O apóstolo Paulo também fala sobre o discernimento de espíritos, que é a habilidade espiritual de distinguir se uma manifestação ou um ensino provém de Deus, de um espírito maligno ou até de um espírito humano. Sabe quando você está na igreja e uma pessoa lá em cima, lá no púlpito, prega um negócio que de repente você sente algo estranho, você fala assim, opa, isso aí não tem a ver com as coisas de Deus, não. Isso aí não está na palavra de Deus. Isso aí não é o Espírito de Deus falando. Ou é o espírito humano, na maioria das vezes é o ego da pessoa falando ali em cima. Outras vezes é o próprio diabo, que tomou o microfone e está ali fazendo com que aquele homem, aquela mulher, seja usado por ele. Variedade de línguas é o dom de falar em línguas estranhas, seja idiomas humanos desconhecidos ou línguas espirituais que não são aprendidas. Esse dom, ele pode ser usado para edificação pessoal ou para edificação da igreja, se houver interpretação. E Paulo falou o seguinte, olha, se não tiver quem interprete, não ore em línguas. Como é que a pessoa que está aqui no culto vai dizer amém se ela nem sabe o que você está dizendo? E como tem o dom de línguas, tem o dom de interpretação de línguas, que é a habilidade dada por Deus para traduzir uma mensagem em línguas. Agora presta atenção, não é uma tradução palavra por palavra, mas a transmissão do sentido espiritual daquela mensagem. Entende? Às vezes a pessoa pode dizer algo em línguas e você vai traduzir a essência daquela mensagem. Não quer dizer que é palavra por palavra, porque tem pessoas que acham que existe um alfabeto em línguas estranhas, né? Um dialeto, mas não é isso que acontece. Então, eu quis trazer essa palavra aqui para você
para que você busque de Deus os dons, não para engrandecer a você, não para fazer média, não para ficar bonito na fita lá na igreja, mas para que você seja usada por Deus. Deus concede vários dons à sua igreja e você pode recebê-los em nome de Jesus. Amém? Eu quero, nesse momento, orar pela sua vida, eu quero orar por você. Eu sei que a palavra hoje foi um pouco diferente do habitual, foi uma palavra de ensino. Eu li aqui 1 Coríntios 12, do verso 4 ao verso 11, mas eu acho importante, irmãos, que nesse espaço aqui, que é um espaço de reflexão, que é um espaço de conhecimento, a gente traga esse tipo de mensagem, para que você não fique aí sendo refém de qualquer vento de doutrina, mas que o intuito desse canal é que você se aprofunde no conhecimento da Bíblia, no conhecimento da palavra. Mas eu quero, nesse momento, terminar essa mensagem com uma oração. Então, se você tem um pedido específico de oração, escreva ele aqui nos comentários. Se tem alguém por quem você está orando, coloque o nome dessa pessoa aqui e vamos orar juntos em nome de Jesus. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pelo conhecimento transmitido através da Tua palavra. Obrigado pelo Espírito Santo que nos foi dado, que foi dado à igreja. E o mesmo Espírito distribui os dons a nós. Ó Deus, eu oro para que cada pessoa que estiver ouvindo essa mensagem, cada pessoa que for alcançada por essa palavra, possa receber o Teu Espírito Santo. E juntamente com o Espírito Santo, que ela receba os dons dados pelo Senhor. E que ela possa servir aonde ela estiver, seja na igreja local, seja na família, seja no seu trabalho, seja na sociedade, onde ela estiver plantada, que o Senhor possa usá-la de uma maneira sobrenatural. Eu apresento diante de Ti cada pedido de oração que está sendo mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Que o Senhor visite cada família representada aqui, Senhor. Conceda a provisão, o sustento, abre as portas, cura aqueles que estão enfermos, restaura os relacionamentos que foram quebrados por qualquer motivo. Traga reconciliação e perdão sobre essa família. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Irmãos, Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Por isso, eu peço que você nos ajude a fazer com que essa mensagem alcance milhares de vidas. Dê o like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito, ative as notificações, porque assim você é avisado toda vez que eu postar um vídeo novo. Se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ e está aqui na descrição do vídeo. Compartilhe essa mensagem com seus grupos, com seus contatos, porque a palavra de Deus tem o poder de tirar as escamas dos olhos das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom ter você aqui junto comigo para que a gente possa refletir um pouco na palavra de Deus, permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração. A palavra do Senhor é o verdadeiro alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. Que bom seria se todos os dias você começasse a sua rotina ouvindo a palavra de Deus, se alimentando daquilo que é sagrado, daquilo que é essencial para a sua vida, a palavra do Senhor. Amém? Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira, você está no canal Minuto com Deus. E eu já quero pedir que você dê o like nesse vídeo.
Quando você dá o like, que é uma ação simples e que leva alguns segundos apenas, quando você faz isso, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E assim a gente consegue fazer com que essa palavra abençoe muitas vidas. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a ativar as notificações e fazer parte dessa comunidade de fé que tem crescido a cada dia e que tem abençoado tantas pessoas. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida de forma poderosa. Hoje eu quero seguir fazendo reflexões em livros dos profetas menores. Lembra que eu falei que muitos livros aqui que estão na Bíblia, eu ainda não preguei sobre eles. E um deles é o livro de Oséias. Eu posso ter mencionado em alguma outra ministração, mas eu nunca falei especificamente sobre o livro de Oséias, que é um dos profetas menores. Como eu disse, eles não são menores em importância. Eles são chamados profetas menores porque os livros são mais curtos do que os livros mais tradicionais dos profetas que a gente conhece. Isaías, Jeremias, Daniel. E eu quero ler com você no capítulo 2 do livro de Oséias. Oséias, capítulo 2, do verso 14 ao 16. Diz assim, olha: Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor, você me chamará meu marido, não me chamará mais meu Senhor. E no capítulo 3 do livro de Oséias, no verso 1, diz o seguinte: O Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. O nome Oséias significa salvação. Oséias era um profeta do Reino do Norte, Israel, e o ministério dele ocorreu por volta de 755 a 715 antes de Cristo. O livro de Oséias foi escrito para esse reino, o Reino do Norte, também chamado de Efraim. E era um momento em que o reino estava em decadência espiritual, social e política. Percebe alguma semelhança com os dias de hoje? Israel, naquele tempo, irmãos, vivia um momento de prosperidade externa, mas de corrupção moral e idolatria. Eles adoravam a Baal e outros deuses cananeus, especialmente nos cultos agrícolas e nos cultos de fertilidade. Havia alianças políticas com nações pagãs e opressão aos pobres. Olha como que parece com os dias de hoje. Pouco depois do ministério de Oséias, Israel foi destruído pela Assíria. O objetivo do livro de Oséias era mostrar, através do casamento de Oséias com Gomer, que era uma prostituta, o amor incondicional de Deus por um povo infiel. O objetivo também era convocar Israel ao arrependimento e anunciar o julgamento inevitável
Mas além do julgamento, também anuncia a esperança de restauração futura através da graça de Deus. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus é fiel. Apenas isso. Você pode colocar o seu pedido de oração e em seguida coloque: Deus é fiel. É interessante aqui nós percebermos o amor escandaloso de Deus. Deus manda Oséias se casar com uma mulher adúltera. E ele está representando aqui o relacionamento dele com Israel. Ou seja, mesmo diante da traição, Deus manda buscar e restaurar. O que eu quero dizer para você através dessa palavra de hoje é que Deus continua nos amando. Mesmo quando nós o traímos com outros deuses, não é? Com o dinheiro, com o pecado, com o orgulho, com a vaidade, com o nosso ego, Deus continua nos amando. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo no capítulo 2, no verso 13, 2 Timóteo capítulo 2, verso 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus não desiste da sua vida. Deus não se afasta de você. Nós é que desistimos de Deus. Nós é que muitas vezes nos afastamos dele. Através do pecado, através da nossa zona de conforto, através da nossa falta de perseverança, de buscar a Deus, nós acabamos nos afastando dele. Mas mesmo quando a gente se afasta, o amor dele por nós não se acaba. E ele não aumenta ou diminui. Não tem nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. E não tem nada que você faça para que Deus te ame mais. Entende isso? Você pode agradar ou desagradar a Deus. Mas o amor dele por você não falha, não acaba. Em Salmo 103, do verso 8 ao verso 10, o salmista escreveu o seguinte: O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, quando eu estava lendo o livro de Oséias, é que Deus faz do deserto um lugar de conquista. Em Oséias capítulo 2, versículos 14 e 15, Deus leva Israel ao deserto, mas não para punir. Ele faz do deserto um lugar de recomeço, um lugar de intimidade e de restauração. O vale de Acor, que é mencionado aqui no livro de Oséias, essa palavra Acor, ela quer dizer lugar de vergonha e juízo. Mas Deus faz com que esse lugar se torne uma porta de esperança. Eu quero declarar sobre a sua vida que os desertos pelos quais você tem passado não são o seu fim, mas eles são o início de uma nova história com Deus. O seu deserto pode se tornar o lugar da esperança. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. E o livro de Oséias deixa claro para nós a nova aliança do Senhor. Uma aliança baseada não no sacrifício, como era antes, mas no amor. Naquele dia, diz a palavra do Senhor, naquele dia você me chamará meu marido e não mais meu Senhor. Olha que interessante. Deus não quer um relacionamento baseado no medo, no legalismo, no medo do inferno, da punição, das consequências. Ele quer um relacionamento baseado no amor. Nós não fomos chamados para uma religião, sabe?
uma religião fria, ritualista, mas nós fomos chamados para uma aliança de amor com o nosso Deus, o nosso Criador. Em Jeremias capítulo 31, verso 3, o profeta Jeremias escreveu o seguinte: com amor eterno eu te amei, com amor leal eu te atraí. E aí no capítulo 3 do livro de Oséias, no verso 5, há uma promessa de restauração. No final, o povo voltará ao Senhor e tremerá diante da sua bondade. A mensagem do livro de Oséias é como se fosse um grito do céu, dizendo: eu te amo, mesmo quando você não me ama de volta. E eu ainda quero restaurar a sua vida. Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe isso no seu espírito? Então escreva aqui nos comentários: Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo te lembrar o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Se existe alguma situação específica pela qual você está intercedendo, coloque ela aqui também e vamos falar com o Pai nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Espírito Santo, por ministrar de uma forma tão clara ao nosso coração. Nós te agradecemos até mesmo quando o Senhor nos leva para o deserto, porque nós sabemos que mesmo no deserto o Senhor quer ensinar algo para nós. Que o Senhor nos atraia com seus laços de amor. Ó Deus, que o nosso relacionamento contigo não seja baseado em regras, em legalismo, em mandamentos, mas que seja um relacionamento inspirado pelo amor. E pelo amor do Senhor, esse amor incondicional, esse amor que permanece mesmo diante da nossa infidelidade. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor por todas as pessoas que estão passando por momentos difíceis. Momentos esses, situações que estão sendo mencionadas aqui nos comentários desse vídeo. A palavra do Senhor diz aqui no livro de Oséias que o Senhor fez do vale de Acor uma porta de esperança. O lugar da vergonha, do juízo, do desespero, da angústia, se tornou uma porta de paz, de alegria, de esperança, de perdão e de amor. Que o Senhor opere esse milagre na vida de cada pessoa que estiver ouvindo essa palavra. Contempla, ó Deus, cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada situação, cada dor, cada lágrima derramada seja recebida pelo Senhor com compaixão. E cada pedido aqui seja atendido conforme a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. O deserto não é o seu fim. Deus é um Deus fiel. Deus pode até levar você ao deserto, muitas vezes, mas Ele faz brotar água no deserto. Ele manda alimento do céu aí no deserto. Os maiores milagres que Deus operou na Bíblia foram no deserto. E mesmo que você tenha sido infiel ao Senhor, ainda que você tenha pecado contra Deus, o Senhor te chama novamente. Assim como Oséias chamou Gomer de volta, uma prostituta, uma mulher que havia se deitado com outros homens, assim como Oséias tomou essa mulher como esposa, Deus chama eu e você, o seu povo, para fazermos parte da família dele. Nós não o chamaremos mais de Senhor, mas o chamaremos de marido. Um relacionamento profundo, íntimo. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Se essa mensagem abençoou sua vida, não guarde ela só para você.
clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, meu querido irmão, minha querida irmã. Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira e eu quero compartilhar uma palavra de Deus com você. Hoje eu quero falar sobre um tema do qual eu não falo há algum tempo, mas que é muito importante para a nossa vida espiritual, para a nossa vida de forma geral. Eu quero falar sobre gratidão. Você é uma pessoa grata? Você reclama mais ou agradece mais? Eu quero que você pense e responda para você mesmo. Eu quero começar com um texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 18, que diz o seguinte: Deem graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Olha que interessante. Paulo está dizendo aqui aos Tessalonicenses para que eles sejam gratos em todas as circunstâncias. Não é grato somente quando recebe algo bom, quando alcança um objetivo, quando conquista algo. Graças em todas as circunstâncias, pois esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Ou seja, a vontade de Deus para nós é que nós sejamos pessoas gratas. Talvez você esteja me ouvindo e pensando assim: pastor, eu estou passando por tantas lutas, por tantas dificuldades, tantos problemas, por que eu deveria ser grato? Deus nos concedeu a vida. Isso é maravilhoso, irmãos. Estar vivo é maravilhoso. Poder ter nascido em uma família é algo maravilhoso. Ainda que tenha sido numa família disfuncional, numa família problemática, Deus te deu um pai, Deus te deu uma mãe. Ou, se o seu pai e a sua mãe te abandonaram, Deus colocou alguém na sua vida que cuidou de você, que te criou. Se você está aqui me assistindo, é porque você pode ver, você pode ouvir. Talvez você não possa ver, mas você pode ouvir. Ou talvez você seja daquelas pessoas que não podem ouvir, mas que puderam aprender a linguagem de sinais e estão compreendendo essa mensagem ou estão lendo essa mensagem aqui, porque o YouTube tem esse recurso. Então, não importa qual seja a sua situação, seja grato a Deus. Você tem sido uma pessoa grata? Antes da gente continuar, eu quero te pedir algo que é muito importante para a manutenção desse canal. Dê o seu like no vídeo, se inscreva no canal se você ainda não for inscrito e ative o sininho das notificações que vai aparecer para você. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Portanto, se você quiser nos abençoar, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que está na descrição do vídeo e no comentário fixado. E declare pela fé aqui nos comentários o seguinte: obrigado, Senhor. Apenas isso. Obrigado, Senhor. Expresse a sua gratidão a Deus. Amém? A segunda passagem que eu quero falar a respeito da gratidão está em Salmos 103, versículos 1 e 2, que diz assim: Bendiga o Senhor, a minha alma. Bendiga o Senhor, todo o meu ser. Bendiga o Senhor, a minha alma. Novamente o salmista escreve: Não esqueça nenhuma de suas bênçãos. Aqui no Salmo 103, nós vemos um comando do salmista para que nós bendigamos ao Senhor com todo o nosso ser, com a nossa alma. E o que é bendizer?
O bendiga aqui significa louvar, exaltar, glorificar, declarar bem sobre alguém. E no caso específico aqui, sobre Deus. Então, independente do momento que você estiver passando na sua vida, bendiga o Senhor, a sua alma. Bendiga o Senhor com todo o seu ser, com todas as suas forças. Bendiga o nome de Deus. Louve, exalte ao Senhor. Um outro versículo que eu quero mencionar aqui nessa breve reflexão sobre gratidão está em Filipenses capítulo 4, versículo 6. Antes de mencionar o versículo, eu quero dizer que no final dessa mensagem eu vou orar pela sua vida. Por isso, escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. Mas também escreva pela fé, junto com o seu pedido de oração, a expressão que eu mencionei. Obrigado, Senhor. Você pode colocar alguma coisa. Obrigado, Senhor, pela minha vida. Obrigado, Senhor, pela minha visão, pela minha família. Obrigado, Senhor, pelo meu trabalho. Obrigado, Senhor, pelo alimento que eu tive hoje. Coloque aqui algo que o Espírito Santo colocar aí no seu coração. Amém? Filipenses capítulo 4, verso 6 diz assim: não andem ansiosos por coisa alguma. Você está ansioso por alguma coisa, por alguma situação? O que é a ansiedade aqui nesse sentido? É a aflição ou a preocupação. Quando a gente lê na versão A Mensagem, essa mesma passagem, esse mesmo versículo, está escrito assim, olha: não se aflijam, nem se preocupem. Em vez de se preocupar, orem. Permitam que as súplicas e os louvores transformem seus receios em orações, permitindo que Deus os conheça. E é interessante perceber aqui, na versão original, que diz, que fala o seguinte: não andem ansiosos por coisa alguma, ou seja, não fique preocupado com nada, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças, apresentem seus pedidos a Deus. Então aqui, nós podemos entender que a nossa oração não deve ser entregue de qualquer forma. Fala de oração, súplicas e ação de graças. Qual que é a diferença entre oração e súplica? Até então eu achava que era a mesma coisa, mas pesquisando aqui, a gente pode perceber que a diferença entre oração e súplica está no grau de intensidade e no foco de cada termo. Oração, de forma, um significado geral, tem a ver com comunicação com Deus, no sentido amplo, de adoração, de confissão, de intercessão e de gratidão. Então a ênfase da oração aqui, a palavra grega é proseuche, escreve com CH, o quê? Proseuche. A ênfase é o relacionamento com Deus. Já a súplica é do original grego deesis, que significa pedido intenso, urgente e fervoroso por uma necessidade real. A ênfase da súplica, então, ela diz respeito a um tipo de oração que vem de um coração aflito ou de um coração profundamente necessitado, que reconhece a sua total dependência de Deus. E o último versículo aqui, para a gente falar sobre gratidão, que eu separei, tem vários versículos na Bíblia. Você pode pesquisar aí que você vai encontrar várias passagens que falam sobre gratidão. Mas eu quero destacar Salmos 136, versículo 1, que diz o seguinte: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom. O seu amor dura para sempre. Por que eu destaquei esse versículo? Lembra que em 2 Crônicas, capítulo 20, na história do rei Josafá, quando Israel estava cercado pelos exércitos inimigos, Josafá então organizou o exército, mas mandou à frente do exército
os levitas. E os levitas cantavam uma canção, que era isso aqui: deem graças ao Senhor, porque Ele é bom, o seu amor dura para sempre. E enquanto os levitas cantavam essa canção, essa oração de gratidão, os inimigos foram derrotados. Israel venceu essa guerra através da gratidão. Pega essa chave aí, ó. Talvez o que tem faltado na sua vida seja um coração grato. Eu sei que nós podemos e devemos apresentar os nossos pedidos a Deus, mas nós não podemos deixar de ser gratos a Ele por todas as bênçãos que Ele nos tem concedido. Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. Eu quero orar pela sua vida, eu quero orar por você. Se o Espírito Santo trouxer à sua mente o nome de alguém ou uma situação específica pela qual você está passando, escreva ela aqui, mas expresse também a sua gratidão aqui nos comentários. Coloque: obrigado, Senhor, pela minha família, pela minha casa, pelo meu trabalho. Talvez não seja o trabalho que você gostaria. Talvez a sua família seja uma família problemática, uma família desestruturada, mas você tem uma família. A palavra de Deus diz que o Senhor faz com que o solitário habite em família. Você tem uma família e Deus tem um propósito para ela. Amém? Agradeça a Deus pelo seu alimento. Agradeça a Deus pelo seu corpo. Talvez não seja o corpo ideal. A gente vive se comparando, né? Nesse tempo de redes sociais, a gente abre o Instagram e vê cada corpo perfeito, cada corpo malhado, sarado. E aí a gente se olha no espelho e diz: meu Deus, eu preciso melhorar. Mas você tem um corpo. Deus te deu esse corpo. O seu corpo é templo do Espírito Santo. Talvez você hoje tenha mais motivos para lamentar do que para agradecer. Por isso, ter gratidão no coração para você seja um desafio. Mas eu quero desafiar você a fazer isso, a expressar a sua gratidão a Deus, até mesmo pelas lutas, pelas batalhas, pelas perdas, porque tudo isso está transformando o seu caráter, está moldando a sua vida, está fazendo de você alguém mais parecido com Jesus. Amém? Vamos orar agora, vamos falar com o Pai, vamos agradecer a Ele também. Senhor, meu Deus e meu Pai, nós te damos graças, nós te agradecemos. Nós nos aproximamos de Ti nesse momento, Pai, com o nosso coração em gratidão. Nós somos gratos a Ti em todas as circunstâncias, porque cremos que esta é a vontade do Senhor para nós. A nossa alma bendize o Teu nome. O nosso ser, todo o nosso ser, te louva, te exalta e te glorifica. Ó Deus, eu quero te louvar nessa manhã por essa palavra. Eu sei que não foi por acaso que o Espírito Santo colocou no meu coração o desejo de falar sobre gratidão, porque nós temos infinitos motivos para sermos gratos ao Senhor. Eu quero apresentar diante do Senhor cada pessoa que está ouvindo essa palavra e cada família representada por eles. Ó Deus, que o Senhor tire desse coração toda a ansiedade, que pela oração e súplica e com ações de graças os nossos pedidos sejam apresentados aqui diante do Senhor. Que nós não nos aflijamos e nem nos preocupemos, mas que através da súplica e do louvor, os nossos receios, as nossas ansiedades sejam transformadas em orações, para que nós recebamos o alívio e o conforto prometido em nosso coração. Ó Deus, que cada pedido mencionado aqui nos comentários desse vídeo seja visto
seja ouvido pelo Senhor e atendido conforme a tua vontade. E independente da tua resposta, se ela for sim, se ela for não, ou se ela for espere, nós continuaremos com o nosso coração grato. Nós continuaremos sendo eternamente gratos ao Senhor pela nossa vida, pela nossa família, pela nossa igreja, pelo nosso alimento, pelo nosso trabalho, pela nossa casa, pela nossa saúde e por tantas outras coisas que eu poderia mencionar aqui, mas que o Senhor já conhece. Te louvamos e te agradecemos. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração, no seu espírito. Se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com alguém. Clica aqui no botão compartilhar e mande para o grupo da família, grupo da igreja, o grupo da academia, aquele grupo, que é só você e mais uma pessoa. Mande para os seus grupos. Todos nós precisamos ser gratos a Deus. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus. Bom dia, a paz do Senhor Jesus, meu querido irmão, minha querida irmã. Que bom ter você aqui junto comigo para que a gente possa refletir um pouco na palavra de Deus, permitir que o Espírito Santo fale ao nosso coração. A palavra do Senhor é o verdadeiro alimento para a nossa alma e para o nosso espírito. Que bom seria se todos os dias você começasse a sua rotina ouvindo a palavra de Deus, se alimentando daquilo que é sagrado, daquilo que é essencial para a sua vida, a palavra do Senhor. Amém? Quem fala aqui é o pastor Edivaldo Oliveira. Você está no canal Minuto com Deus. E eu já quero pedir que você dê o like nesse vídeo. Quando você dá o like, que é uma ação simples e que leva alguns segundos apenas, quando você faz isso, o YouTube recomenda esse vídeo para outras pessoas. E assim a gente consegue fazer com que essa palavra abençoe muitas vidas. Se você está chegando hoje aqui, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu convido você a se inscrever no canal, a ativar as notificações e fazer parte dessa comunidade de fé que tem crescido a cada dia e que tem abençoado tantas pessoas. Minuto com Deus é um projeto evangelístico independente. Então, se você quiser apoiar o trabalho que nós fazemos aqui, seja membro do canal ou nos apoie através da nossa chave Pix, que é o nosso CNPJ, e está aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado. Que Deus abençoe e multiplique na sua vida de forma poderosa. Hoje eu quero seguir fazendo reflexões em livros dos profetas menores. Lembra que eu falei que muitos livros aqui que estão na Bíblia, eu ainda não preguei sobre eles. E um deles é o livro de Oséias. Eu posso ter mencionado em alguma outra ministração, mas eu nunca falei especificamente sobre o livro de Oséias, que é um dos profetas menores. Como eu disse, eles não são menores em importância. Eles são chamados profetas menores porque os livros são mais curtos do que os livros mais tradicionais dos profetas que a gente conhece. Isaías, Jeremias, Daniel. E eu quero ler com você no capítulo 2 do livro de Oséias. Oséias, capítulo 2, do verso 14 ao 16. Diz assim, olha: Portanto, agora vou atraí-la, vou levá-la para o deserto e vou falar-lhe com carinho. Ali devolverei a ela as suas vinhas e farei do vale de Acor uma porta de esperança. Ali ela me responderá como nos dias de sua infância, como no dia em que saiu do Egito. Naquele dia, declara o Senhor,
você me chamará meu marido, não me chamará mais meu senhor. E no capítulo 3 do livro de Oséias, no verso 1, diz o seguinte: o Senhor me disse, vá, trate novamente com amor sua mulher, apesar de ela ser amada por outro e ser adúltera. Ame-a como o Senhor ama os israelitas, apesar de eles se voltarem para outros deuses e de amarem os bolos sagrados de uvas passas. O nome Oséias significa salvação. Oséias era um profeta do Reino do Norte, Israel, e o ministério dele ocorreu por volta de 755 a 715 antes de Cristo. O livro de Oséias foi escrito para esse reino, o Reino do Norte, também chamado de Efraim. E era um momento em que o reino estava em decadência espiritual, social e política. Percebe alguma semelhança com os dias de hoje? Israel, naquele tempo, irmãos, vivia um momento de prosperidade externa, mas de corrupção moral e idolatria. Eles adoravam a Baal e outros deuses cananeus, especialmente nos cultos agrícolas e nos cultos de fertilidade. Havia alianças políticas com nações pagãs e opressão aos pobres. Olha como que parece com os dias de hoje. Pouco depois do ministério de Oséias, Israel foi destruído pela Assíria. O objetivo do livro de Oséias era mostrar, através do casamento de Oséias com Gomer, que era uma prostituta, o amor incondicional de Deus por um povo infiel. O objetivo também era convocar Israel ao arrependimento e anunciar o julgamento inevitável. Mas além do julgamento, também anuncia a esperança de restauração futura através da graça de Deus. No final dessa mensagem, eu vou orar por você. Por isso eu peço que você escreva aqui nos comentários o seu pedido de oração. E declare pela fé o seguinte: Deus é fiel. Apenas isso. Você pode colocar o seu pedido de oração e em seguida coloque: Deus é fiel. É interessante aqui nós percebermos o amor escandaloso de Deus. Deus manda Oséias se casar com uma mulher adúltera. E ele está representando aqui o relacionamento dele com Israel. Ou seja, mesmo diante da traição, Deus manda buscar e restaurar. O que eu quero dizer para você através dessa palavra de hoje é que Deus continua nos amando. Mesmo quando nós o traímos com outros deuses, com o dinheiro, com o pecado, com o orgulho, com a vaidade, com o nosso ego, Deus continua nos amando. O apóstolo Paulo escreveu para Timóteo, no capítulo 2, no verso 13, 2 Timóteo, capítulo 2, verso 13, se somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode negar-se a si mesmo. Eu quero dizer uma coisa para você. Deus não desiste da sua vida. Deus não se afasta de você. Nós é que desistimos de Deus. Nós é que muitas vezes nos afastamos dele. Através do pecado, através da nossa zona de conforto, através da nossa falta de perseverança, de buscar a Deus, nós acabamos nos afastando dele. Mas mesmo quando a gente se afasta, o amor dele por nós não se acaba. E ele não aumenta ou diminui. Não tem nada que você possa fazer para que Deus te ame menos. E não tem nada que você faça para que Deus te ame mais. Entende isso? Você pode agradar ou desagradar a Deus, mas o amor dele por você
não falha, não acaba. Em Salmo 103, do verso 8 ao verso 10, o salmista escreveu o seguinte: O Senhor é compassivo e misericordioso, muito paciente e cheio de amor. Não acusa sem cessar, nem fica ressentido para sempre. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Uma coisa que me chamou a atenção aqui, quando eu estava lendo o livro de Oséias, é que Deus faz do deserto um lugar de conquista. Em Oséias capítulo 2, versículos 14 e 15, Deus leva Israel ao deserto, mas não para punir. Ele faz do deserto um lugar de recomeço, um lugar de intimidade e de restauração. O vale de Acor, que é mencionado aqui no livro de Oséias, essa palavra Acor, ela quer dizer lugar de vergonha e juízo. Mas Deus faz com que esse lugar se torne uma porta de esperança. Eu quero declarar sobre a sua vida que os desertos pelos quais você tem passado não são o seu fim, mas eles são o início de uma nova história com Deus. O seu deserto pode se tornar o lugar da esperança. Amém? Receba essa palavra no seu coração, em nome de Jesus. E o livro de Oséias deixa claro para nós a nova aliança do Senhor. Uma aliança baseada não no sacrifício, como era antes, mas no amor. Naquele dia, diz a palavra do Senhor, naquele dia você me chamará meu marido e não mais meu Senhor. Olha que interessante. Deus não quer um relacionamento baseado no medo, no legalismo, no medo do inferno, da punição, das consequências. Ele quer um relacionamento baseado no amor. Nós não fomos chamados para uma religião, sabe? Uma religião fria, ritualista, mas nós fomos chamados para uma aliança de amor com o nosso Deus, o nosso Criador. Em Jeremias capítulo 31, verso 3, o profeta Jeremias escreveu o seguinte: Com amor eterno eu te amei, com amor leal eu te atraí. E aí no capítulo 3 do livro de Oséias, no verso 5, há uma promessa de restauração. No final, o povo voltará ao Senhor e tremerá diante da sua bondade. A mensagem do livro de Oséias é como se fosse um grito do céu, dizendo: eu te amo, mesmo quando você não me ama de volta. E eu ainda quero restaurar a sua vida. Você recebe essa palavra no seu coração? Você recebe isso no seu espírito? Então escreva aqui nos comentários: Deus é fiel. Amém? Deus é fiel. Nesse momento eu quero orar por você. Se o Espírito Santo te lembrar o nome de alguém por quem você está orando, escreva o nome dessa pessoa aqui nos comentários. Se existe alguma situação específica pela qual você está intercedendo, coloque ela aqui também e vamos falar com o Pai nesse momento. Amém? Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pela Tua palavra, obrigado pelo Teu amor, pelo Teu cuidado. Obrigado, Espírito Santo, por ministrar de uma forma tão clara ao nosso coração. Nós te agradecemos até mesmo quando o Senhor nos leva para o deserto, porque nós sabemos que mesmo no deserto o Senhor quer ensinar algo para nós. Que o Senhor nos atraia com seus laços de amor. Ó Deus, que o nosso relacionamento contigo não seja baseado em regras, em legalismo, em mandamentos, mas que seja um relacionamento inspirado pelo amor. E pelo amor do Senhor, esse amor incondicional, esse amor que permanece mesmo diante da nossa infidelidade.
Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor por todas as pessoas que estão passando por momentos difíceis. Momentos esses, situações que estão sendo mencionadas aqui nos comentários desse vídeo. A palavra do Senhor diz aqui no livro de Oséias que o Senhor fez do vale de Acor uma porta de esperança. O lugar da vergonha, do juízo, do desespero, da angústia, se tornou uma porta de paz, de alegria, de esperança, de perdão e de amor. Que o Senhor opere esse milagre na vida de cada pessoa que estiver ouvindo essa palavra. Contempla, ó Deus, cada pedido de oração mencionado aqui nos comentários desse vídeo. Cada nome, cada situação, cada dor, cada lágrima derramada seja recebida pelo Senhor com compaixão. E cada pedido aqui seja atendido conforme a tua vontade. É por isso que eu oro e te agradeço. Em nome de Jesus, amém e amém. Receba essa palavra no seu coração. O deserto não é o seu fim. Deus é um Deus fiel. Deus pode até levar você ao deserto, muitas vezes, mas Ele faz brotar água no deserto. Ele manda alimento do céu aí no deserto. Os maiores milagres que Deus operou na Bíblia foram no deserto. E mesmo que você tenha sido infiel ao Senhor, ainda que você tenha pecado contra Deus, o Senhor te chama novamente. Assim como Oséias chamou Gomer de volta, uma prostituta, uma mulher que havia se deitado com outros homens, assim como Oséias tomou essa mulher como esposa, Deus chama eu e você, o seu povo, para fazermos parte da família dele. Nós não o chamaremos mais de Senhor, mas o chamaremos de marido. Um relacionamento profundo, íntimo. Amém? Receba essa palavra no seu coração. Se essa mensagem abençoou sua vida, não guarde ela só para você. Clica aqui no botão compartilhar, selecione a opção WhatsApp e mande para os seus grupos, para as suas listas e para aqueles que você ama. A palavra de Deus tem o poder de transformar a vida das pessoas. Deus te abençoe. Eu sou o pastor Edivaldo Oliveira. Esse foi mais um Minuto com Deus.